Salve, salve, galera! Vamos continuar aqui na dinâmica do MCU, parte 2. Agora as curvas vão acontecer no plano vertical. Na aula passada aconteceu no plano horizontal. E a primeira classe de exercício relevante que aparece aí tem um monte de exercício igual. Já vou começar por todos iguais, ó. 581, 583, 587, tá? Um monte de exercício com a mesma levada. Um monte. Lá no exercício 581, o cara levanta, ergue uma bolinha aqui, tá? E ele solta. E ele pede para que você represente a força resultante no ponto mais baixo da trajetória, tá? Lá no ponto mais baixo da trajetória, as forças que estão atuando são força-peso, para baixo, e a força de tração. Ô, Dersim, essas duas podem ser iguais? Resposta, não. Se elas fossem iguais, a força resultante seria zero. E só tem duas situações em que a força resultante é zero. Ou quando está em repouso, ou MRU. Não estou em repouso nem MRU, então esses dois não podem ser iguais. Tá bom? Agora, você viu que está fazendo curva? Se está fazendo curva, existe uma componente centrípeta. Se existe uma força centrípeta, ela aponta para o centro. Então a aceleração é para o centro. A aceleração indica para onde aponta a força resultante. Se a aceleração aponta para o centro, a força resultante também aponta para o centro. A única alternativa que diz que tem resultante apontando para o centro é a alternativa B de bola. Tá bom? Agora, vamos fazer o seguinte. Outra coisa que a gente pode desdobrar a partir daqui. Se a resultante está apontando para cima, é porque a maior das duas aponta para cima. Ou seja, a tração é maior que o peso. Tá bom? Tem aluno que quer colocar uma terceira força aqui, falando que a força centrípeta. Não. São essas duas que proporcionarão a resultante centrípeta. Dercy, você não leva em conta a velocidade? Não. Eu opero força com força, velocidade com velocidade. Tá? Agora, se eu quisesse calcular a resultante entre essas duas aqui, ó, eu poderia ter feito assim, ó. Eu poderia ter feito assim. Joga, por exemplo, em Francisco, meu amigo. Jogou em Francisco, meu amigo? Lá em Francisco, meu amigo, quem vai proporcionar a força resultante? Tá vendo que a aceleração está apontando para o centro? Como a tração aponta para o centro, opa, ela entra positiva. O peso ele tem sentido oposto da aceleração. Então ele entra negativo. A massa repete. No lugar da aceleração, você pode colocar, acho que vi, 2 ratinhos. Tá bom? Geralmente eles perguntam para você ou o valor da força de tração ou o valor da velocidade. Beleza? Pronto. Esse é o resuminho desses 3 exercícios. 581, 583 e 587. O que pedia no 581? Para onde aponta a força resultante? Nesse ponto, a resultante é centrípeta. Se a resultante é centrípeta, ela aponta para o centro. Alternativa B de bola. Olha no seu desenho aí. No exercício 583, ele pergunta pra gente para onde está apontando. É a mesma coisa, né? A força resultante. No ponto mais baixo da trajetória, que para esse exercício da FUVEST, ela assinalou no pontinho B, né, que é o ponto mais baixo aí, o movimento, a força resultante centrípeta, então ela só pode apontar para o centro. Então ela é vertical e ela aponta para cima, que é para onde está o centro aí. Beleza? A questão 587. Questão 587 muito parecida, só que ela coloca valores, né? Ela fala que tem um pêndulo idêntico a esse. O tamanho da cordinha, a gente pode chamar de L. No caso desse tipo de pêndulo, chamado pêndulo simples, o tamanho da cordinha é equivalente ao raio, viu? Da trajetória descrita. Ele disse que valia 10 centímetros. 10 centímetros é igual a 0,1 metro. E a massa pega 20 gramas. Você já sabe que você tem que dividir por 1000 para poder passar para quilograma. E ele pergunta para a gente o valor da força de tração no ponto mais baixo da trajetória. Vamos lá? Primeiro passo seria você colocar as forças. Nós já colocamos. A tração está a favor da aceleração, entra positiva. O peso está contra, entra negativo. Dersim, por que não tem normal? Porque não está apoiado. No lugar da massa eu coloco 20 dividido por 1000 para passar para o sistema internacional. A gravidade é 10. Massa de novo, 20 dividido por 1000. No lugar da velocidade, eu coloquei 2 porque ele dava. No lugar do raio, no lugar de colocar 10 centímetros, eu coloquei 0,1 metro. Fazendo a continha, você chega que a tração é de 1 newton. 1 newton está na tua alternativa elefante. Portanto, um dos 3 principais exercícios relacionados com o módulo 30 são 581, 583 e 587, que nós fizemos numa tacada só, porque são exercícios idênticos. Beleza? Bom, a próxima questão que eu queria fazer com você é a questão 582. Questão relativamente tranquila, questão relativamente simples. Tem um corpinho aí realizando um looping, né, um movimento circular, com velocidade de 756 km por hora. Ele dá o valor da aceleração, só pode ser centrípeta, né, porque é MCU, e ele quer saber o raio da trajetória descrita.
No MCU, a aceleração é centrípeta e seu módulo é, acho que vi dois ratinhos. A aceleração ele te dá h 70, a velocidade divide por 3,6, você acha 210, aí você encontra o raio, que é 630, que dá na tua alternativa D de dado. Né? Só para você dar uma relaxada, uma destravada aí nesse exercício. Bom, exercício 584. Lá no exercício 584, o cidadão pede para você assinalar os vetores velocidade e a aceleração. Uma situação bem parecida aí com o globo da morte, né? Então o carrinho vem aqui, ele desce com tudo. Se ele está descendo aqui, a velocidade é para baixo. A velocidade é para baixo. Aqui a velocidade seria para cima. Como ele continua o looping, aqui a velocidade é para a esquerda. Já dá para eliminar um monte de alternativa. Aliás, já dá até para marcar a alternativa correta, né? Que é a alternativa A. Bom, além disso, nesse ponto, tanto o peso quanto a normal apresentam a direção do centro. Se as forças atuantes têm a direção do centro, a aceleração também vai ter direção do centro. Ela atua como aceleração centrípeta. Por isso que a melhor alternativa é a sua alternativa A. Tá bom? Dica importante para você, hein? Lá no globo da morte, em todos os pontos, a força normal aponta para o centro. No globo da morte, lá no looping, em todos os pontos, a força normal aponta para o centro. Esquece isso não. Bom, a próxima questão, questão 585, fala de um carrinho aí que está passando por uma lombada, né? E a gente quer saber, em um primeiro momento, qual é a aceleração desse carrinho em quilômetro por hora ao quadrado. Não é muito comum isso não, tá? Bom, primeira coisa que você tinha que lembrar, ele está realizando o MCU, no MCU a aceleração é centrípeta. Acho que vi dois ratinhos. Como ele quer em unidades usuais, você pode deixar a velocidade em quilômetro por hora, era 10. Aqui ele fez uma coisa que não é muito comum, ele vai deixar em quilômetro mesmo, ó. Então aquele raio que ele dava, que era 5, você divide por 1000 ou multiplica por 10 a menos 3 para poder passar para quilômetro, tá? Porque ele quer em quilômetro por hora ao quadrado. A velocidade vale 10, o raio 5 vezes 10 a menos 3. Fazendo a continha, você chega em 200.000 quilômetros por hora ao quadrado. Qual que é a direção dela? Perpendicular à velocidade e aponta para o centro da trajetória. Tá bom? Por isso a melhor alternativa é a alternativa I. Bom, agora a gente precisa fazer um parênteses aqui, porque esse estilo de exercício aqui, ele é muito importante mesmo. Aliás, tem uma série de exercícios aí parecido com essa estrutura. Um dos exercícios que tem estrutura parecida, quer ver? Cadê você, velho? Aqui, ó. Aí, aqui. O exercício 592, ele tem uma estrutura muito parecida com essa. Só que ele pede mais continhas. Não pede só aceleração, não. É mais complicado. Ele quer saber o valor da força normal de contato que o chão exerce sobre o carrinho. Exercício diferenciado, né? Exercício já diferenciado. Lembrando que eu fui do 585 para o 592, porque eles são muito parecidos, hein? Muito parecidos mesmo, tá? Bom, o que ele quer saber? Valor da força normal. Coloca o peso, mg. A normal impede a penetração na lombada. Então é ela que você vai encontrar. Vamos lá? Francisco, meu amigo. O peso está a favor da aceleração, entra mais. A normal está contrária à aceleração, entra menos. A massa se repete, a aceleração centrípeta, acho que de dois ratinhos. No lugar da massa, 1,6 vezes 10 a terceira. A gravidade é 10, a normal você vai encontrar, massa apareceu de novo, velocidade. Lembra de passar para o sistema internacional agora, hein? E o raio da trajetória descrita era 80. Quando você resolve essa continha, você chega que a força normal é de 8.000 newtons, tá? Então é muito importante o aluno perceber que a estrutura dos exercícios 585, 589, que eu vou fazer já, e 592, que é esse que eu fiz agora, são estruturas idênticas. Estruturas idênticas, tá bom? Ó. Opa, perdi aqui. Ai. Bom, o próximo exercício que tem essa estrutura, muito parecida com essa que a gente acabou de falar aqui, é o exercício 589, tá? Ele pergunta algo muito parecido com o 592, né? Só que agora ele quer saber a velocidade. Lá ele pedia normal, tá? Vamos lá? Primeira coisa, o carrinho também está passando por uma lombada. Essa lombada, ela tem um certo raio, vale a 50, ele te dá. E eu quero saber a velocidade com que o carrinho está passando. E o peso está a favor da aceleração, entra mais. A normal está contra, entra menos. No lugar da aceleração centrípeta, acho que vi dois ratinhos. Beleza. Ele forneceu para você o valor da força normal. Nesse exercício,
a força normal, segundo ele, era mg dividido por 5. Então eu já coloquei aqui, viu? Já fiz a substituição. Você viu que não importava a massa, ó? Ela apareceu aqui, apareceu aqui, apareceu aqui. Então você pode cortar. No lugar da gravidade, você coloca 10. Apareceu gravidade de novo, coloca 10. Divide por 5, ele dava. A velocidade você vai encontrar. O raio da trajetória descrito é 50 metros. 10 por 5 dá 2. 10 menos 2 dá 8. 50 sobe multiplicando, dá 400. V ao quadrado é 400. Ah, então V dá 20. Tá bom? Então exercícios idênticos, ó. 585, 589, 592 são exercícios idênticos, com a mesma estrutura de resolução. Tá bom? Ó, um outro exercício bacana pra gente... Aqui já foi feito. O exercício 586. Lá no exercício 586, ao invés do carrinho estar passando por uma lombada, ele está passando por uma depressão. Tá? Então vamos lá? A normal impede dele penetrar no chão e o peso puxa para baixo. Nesse ponto as forças têm direção do centro, então a resultante é do tipo centrípeta. Ok? Detalhe. A velocidade era 72 km por hora. Divide por 3,6 para você passar para metro por segundo. Esse 3,5 toneladas é a carga máxima da caminhonete. Esse 0,8 aqui é a massa da caminhonete. E esse 0,2 aqui é a massa das pessoas. Então, se a gente contabilizar a massa total, dá 4,5 toneladas, só que cada tonelada é 1.000 kg, tá? Então, eu já fiz a conversão aqui, já tenho a massa total. Eu estou no MCU. Se é MCU, a resultante é centrípeta. Então, Francisco, meu amigo, só que com os dados do movimento circular uniforme. Vamos lá? Vamos ver quem vai proporcionar a resultante centrípeta pra gente. A normal aponta para o centro. Opa, contrário da lombada, hein? Então entra mais. O peso está contrário ao centro. Opa, então entra menos. Isso aqui é massa vezes a aceleração centrípeta. Acho que vi dois ratinhos. A massa ele te deu, substitui aqui. Gravidade também, massa ele te deu, a velocidade ele te deu, o raio ele te deu, pronto. Você encontra que a força normal, quando o carro passa por essa depressão aí, nesse pontinho, é 6,3 vezes 10 a quarta newtons, que está na tua alternativa D de dado. Tá? Questão bem interessante. Um exercício bacana aí, pra gente, é o exercício 590. O exercício 590, ele quer saber qual é o raio da trajetória que o motoqueiro está descrevendo aí. Tá bom? A gente podia fazer o exercício utilizando a formulinha que ele deu, de um jeito bem rapidinho. Por exemplo, ó, a mínima velocidade para looping em um globo da morte é raiz de RG. Tá bom? A velocidade dele era 27 km por hora. Eu estou dividindo por 3,6 para poder passar para metro por segundo. Tá bom? Beleza. A gravidade é 10, agora eu preciso sumir com essa raiz. Um jeito de você sumir com essa raiz é elevar ao quadrado dos dois lados. Quando você eleva ao quadrado dos dois lados, você chega em 27 dividido por 3,6 ao quadrado. A raiz corta por esse quadrado. Resolve essa continha, você chega em aproximadamente 5,6 metros, que está na sua alternativa A de almoço. Mas a questão é, e se ele não tivesse dado a formulinha para você? Como que você faria esse exercício? Deixa eu te mostrar uma coisa. Em qualquer ponto do globo da morte, a força normal aponta para o centro. Guarda isso. Em qualquer ponto do globo da morte, a força normal te empurra para o centro. É ela que impede de você escapar. Então, para que ela te mantenha no centro, ela tem que, no girante, ela tem que te apontar para o centro. Tá? Ó, o ponto crítico, ponto mais perigoso, vamos dizer assim, obviamente é o ponto mais alto. Se eu conseguir passar pelo ponto mais alto, pelos outros pontos, de boa. Aplica Francisco, meu amigo, lá em cima. Ó, o peso aponta para baixo. Tá apontando para o centro? Então entra mais. A normal, no globo da morte, sempre aponta para o centro. Então também entra mais. Como esses vetores têm sentidos iguais, para você calcular o resultante, você soma. No lugar de colocar a aceleração centrípeta, acho que de dois ratinhos, você tá careca de saber isso. Agora, aqui que tá o quente. Ó, no lugar do peso, eu coloquei mg, pronto. Geralmente eles pedem pra gente ou a normal ou a velocidade. Nesse caso, ele pediu a velocidade. Bom, quando você vai... Você não, né? Espero que... Bom, sei lá, né? Talvez. Imagina que você se tornou um piloto do globo da morte. Você tem que saber qual que é a velocidade mínima que você tem que ter para realizar o looping, tá? Por que o cara não pode brecar aqui? Se ele brecar aqui, a gravidade puxa. Ô, Dercy, mas aqui também a gravidade não tá puxando para baixo? Tá, só que como a velocidade é perpendicular, acaba girando. Por isso que ele não cai. Então ele tem que ter uma velocidade mínima aqui.
Quanto mais devagarzinho ele anda, menor é a força normal. Menor é a força normal. Até que, na iminência de perder o contato, quando estiver quase perdendo o contato, a normal tende a zero. Nesse momento, nós estamos com a velocidade mínima para realizar um looping. Por que, Ederson? Porque se for menor do que isso, ele não consegue completar o looping, ele cai. Tá? Então, na iminência de perder o contato, ainda não perdeu o contato, né? Então ele está realizando um looping. Na iminência de perda de contato, isso aqui é importante demais para você. Pensa no que é importante. A normal tende a zero e a velocidade dele é a mínima possível. Então você tem que garantir pelo menos essa velocidade. Vamos ver como calcula? Na situação de iminência de perda de contato, a normal tende a zero. Se a normal tender a zero, sabe o que você pode fazer nessa expressãozinha? Cortar a massa dos dois lados. Aí resta isso aqui, Aí você sobe com o raio multiplicando, aí você chega nisso aqui, É daqui que vem a formulinha que ele deu. Na maioria dos vestibulares não dá essa formulinha, hein? É raiz de RG. É raiz de RG. É a menor velocidade que o motoqueiro tem que ter para que ele possa completar o looping. Tá bom? Então, se você não copiou durante a aula, copie esse resuminho aí, que é muito importante para você. Beleza? Bom, a questão 592 eu já havia antecipado. Agora vamos para a questão da FUVEST. A questão da FUVEST, ela fala de roda gigante. Ela fala do José e de Nina, que estão em pontos opostos da roda gigante. E ele faz algumas perguntas. Informações importantes. Ele dá o raio da roda gigante, ele dá a massa da Nina, então automaticamente dá o peso, e de José também. Ele dá a massa, automaticamente ele dá o peso. Tá? Um dado importante que ele dá é isso aqui, Ele disse que para a roda gigante dar meia volta, ou seja, para a Nina sair de lá de cima e vir até aqui de baixo, ela leva 15 segundos. Se para dar meia volta leva 15, para dar uma volta, que é o período, 30 segundos. Tá? Então tudo isso aqui foi dado lá no texto. Vamos ao item A. O item A ele pede a velocidade linear da roda gigante. Como trata-se de um movimento circular uniforme, além de ser circular é uniforme, a velocidade linear você pode fazer ΔS por ΔT. Tá? Eu tenho o tempo de uma volta. O tempo de uma volta chama período. Durante uma volta, a roda percorre a circunferência, que é 2πr. Repete o 2 que é da fórmula, o π você coloca 3 porque ele autorizou, o raio é 20 e o período ele dava. Indiretamente, mas dava, né? 30 segundos. Resolvendo a continha, você chega aqui a velocidade linear da roda gigante, 4 metros por segundo. Tá? O item A de boa. De boa sim, considerando os padrões FUVEST. O item B. O item B, ele pede a aceleração desses carinhas. Véi, é MCU. Se é MCU, a aceleração é centrípeta. O raio não tem mesmo valor? A roda gigante é a mesma. Então o raio é o mesmo. Se eles estão na mesma roda gigante, a velocidade linear é a mesma. Então, em módulo, a aceleração centrípeta dos dois é a mesma. Acho que vi dois ratinhos. A velocidade você calculou no item A, o raio ele te deu, fazendo a continha da 0,8. Tá? Bom, o item C, né? Geralmente o FUVEST faz isso. Eles costumam ser os itens mais interessantes. O que acontece? Ele pede pra gente a força normal sobre Nina no ponto mais alto e sobre José no ponto mais baixo. Bom, na cadeira, quando você senta na cadeira, a normal sempre te empurra pra cima, né? Então vamos lá? Aplica Francisco, meu amigo. A normal se opõe à aceleração. Como a normal se opõe à aceleração, ela entra menos. O peso, que é 600, entra mais. A massa da Nina era 60 e a aceleração dela era 0,8. Beleza? Fazendo essa continha, você chega que a força normal sobre Nina é 552 newtons. Bom, lembra disso, né? Tudo que apontar para o centro é mais, tudo que tiver para fora é menos. Bom, vamos para o José. O José está no ponto mais baixo da trajetória. Aí muda um pouco de figura. Joga Francisco, meu amigo, para o José. Tá vendo que a força normal no José está a favor da aceleração? Então entra mais. Tá vendo que o peso dele, 700, está contra a aceleração? Então entra menos. A massa dele era 70, a aceleração dele era 0,8. 0,8 vezes 70, 56. Esse menos 700 passa mais. Portanto, 756 newtons. Tá bom? Exercício bem bacana. Bons estudos aí pra vocês, galera. E até a próxima. Tchau, tchau.